Olá, mais uma vez, bom dia para você. Muito obrigado por sua companhia de todo domingo. Técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, estão realizando um estudo inédito em regeneração. É sobre uma espécie de abelha sem ferrão que ainda não havia sido catalogada no Piauí. Essas abelhas têm ajudado os pequenos produtores no manejo sustentável, trazendo novas oportunidades para a meliponicultura local. Eu estive lá junto com o Fernando Cardoso e o Raimundo Soares para acompanhar esse trabalho. Localidade Boi Manso, zona rural de regeneração, a 150 quilômetros de Teresina. Aqui, prestando assistência a criadores de caprinos, o zootecnista José Miguel encontrou o que acreditava ser uma nova espécie de abelha sem ferrão. Nunca você tinha visto isso? Nunca tinha visto isso. Aí quando você viu, estou diante de uma espécie nova. E a informação que eu tive com a pessoa que me apresentou a primeira vez é que ele usava o mel com a finalidade medicinal para o tratamento de asma. Então, além dessa característica nova, eu nunca tinha visto uma abelha com essa característica de entrada, ainda tem esse ponto do valor medicinal. Então aí foi uma virada de chave. Na época, José Miguel estudava meliponicultura no Senar. Contou a novidade para a instrutora Sandra. A bióloga visitou a região e descobriu enxames em várias localidades. Ela escolheu a comunidade quilombola Brejo Grande para começar um programa de treinamentos. No local, vivem 60 famílias, gente orgulhosa de um passado hoje decantado em versos. Esse gado magro, este chão rachado, o carro de boi se arrasta pelo chão. E eu já fiz acero em volta do rancho, o sol do amarante leva a procissão. A música inspira uma gente simples que retira o sustento da agricultura familiar. A agricultura familiar pode até ser a principal fonte de sustento do quilombo, mas os moradores já tinham um tesouro muito valioso, sabiam disso, mas não tinham a exata consciência da necessidade de preservá-lo. Na comunidade tem muitas árvores, jatobás, cajueiros, pitombeiras, e praticamente todas elas servem de morada para alguma espécie de abelha sem ferrão. Essa pitombeira aqui, por exemplo, está bastante castigada, tenta ressurgir depois de ter sido parcialmente consumida pelo fogo. Mas aqui no tronco dela, olha o que a gente encontra. A porta de entrada de uma colmeia de uma abelha de canudo. A porta de entrada é feita de um tubinho feito de uma resina produzida por elas mesmas. E aqui no tronco da mesma árvore, só que do outro lado, já tem uma outra espécie, a uruçu amarelo. Olha só lá, uma de vigia bem na entrada da colmeia, acabou de chegar outra. E aqui, um morador da comunidade cortou aqui uma parte do caule para ter acesso ao mel para uso medicinal. As abelhas logo em seguida fizeram aqui uma proteção à base de resina para preservar a sua fonte de riqueza maior. E os moradores aprenderam com elas também essa consciência. Ao todo, a instrutora catalogou no entorno do quilombo 16 espécies de abelhas sem ferrão. Entre elas, a descoberta por José Miguel. E para encontrá-la, descemos uma ladeira e percorremos uma trilha até a margem do Riacho dos Macacos. Um córrego de águas frias e cristalinas. Uma merecida pausa para aliviar o forte calor e admirar a paisagem verde em plena seca. E foi justamente a poucos metros do Riacho dos Macacos que se fez a maior descoberta do quilombo Brejo Grande, na zona rural do município de Regeneração. Uma espécie de abelha sem ferrão, cuja presença em território piauiense jamais havia sido descrita antes. E está aqui, no tronco desta imbaúba, uma árvore oca, exatamente por isso que ela escolheu essa localização para construir sua colmeia. Fica lá embaixo, no fundo, bem perto da raiz. E o único acesso é esse pequeno tubo. Por isso, ela ficou conhecida como borá de canudo ou trumbica. As abelhas são bem pequenas, tímidas, vão aparecendo aos poucos na abertura do canudo. Voam e voltam para a colmeia, como se estivessem preocupadas com nossa presença. Para a Sandra, foi tão surpreendente que ela decidiu buscar a opinião de um taxonomista, um especialista em identificação e classificação de espécies.
Davi Carvalho, do Instituto Amazônico, pediu fotos de estruturas das patas da abelha encontrada e ficou empolgado com a descoberta. A trumbica só era encontrada na Amazônia. Essa é uma espécie, né, que ela foi descrita inicialmente em 1971 pelo Padre Moure, apenas para o Cerrado brasileiro, né, somente para o estado de Goiás. E mais recentemente eu tive a oportunidade de estudar o gênero como um todo, o gênero Tetragona, e eu percebi que essa espécie ela ocorre muito além disso, né? Ela ocorre adentrando da Amazônia também e os estados do Nordeste. Por exemplo, ela ocorre até na Bolívia, no Peru e no Equador, por exemplo. Porém, ela não tinha nenhum registro para o estado do Piauí. E até interessante ela ter sido encontrada aí, está sendo criada e manejada no estado do Piauí. Imagina o sentimento da Sandra. Tendo essa abelha na nossa região, aqui no Piauí, sendo descrita e identificada, a gente vai ter possibilidade de fortalecer a meliponicultura como atividade, fonte de renda extra para as pessoas e principalmente a importância ecológica dela, porque é uma planta, uma abelha nativa, numa planta nativa, num local desse extremamente biodiverso. Aqui a gente tem uma diversidade de vegetação associada a uma diversidade de abelhas. Justamente por essa abelha ter o ferrão atrofiado, ou seja, ela é incapaz de ferroar, ela desenvolveu várias estratégias de defesa. Uma delas é construir seus ninhos dentro dos ocos das árvores. E a gente não pode, de maneira nenhuma, retirar daqui de dentro. Tem que manter ela no local. É um olho d'água. Um tesouro. Um tesouro piauiense. Sandra formou turmas para explicar a importância de preservar a trumbica e o lugar onde a abelha vive. E descobriu que, por falta de informação, o tesouro quase se perdeu. Seu Paulo, por exemplo, extraía o mel e, sem querer, causava desperdício. O mel azedo, ninguém quis. Então não serviu para vender? Não, aí tinha um cunhado meu que gostou do mel. Ele pegava o copo e enchia para tirar ressaca. Ele bebia de copo cheio. Não sabia, mas agora, caso for preciso a gente capturar assim, resgatar. Outro era o perigo de fogo. Aí a gente vai tirar com todo cuidado, como a professora nos ensinou aqui no curso. Nós temos que tirar com todo cuidado aqueles filhozinhos, o ninho, nunca virar para não morrer a larva. Colocar ali com todo cuidado. Pegar as cerinhas, botar também na caixa e assim nós temos que fazer. Consciência conquistada, agora os quilombolas do Brejo Grande pedem ajuda às autoridades para preservar o habitat da trumbica e das outras abelhas da região. O local é ameaçado pelo desmatamento e pelas queimadas. Para ajudar nessa preservação, o que é preciso? Um olhar mais dos órgãos do meio ambiente, o IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, dá uma olhadinha para nossa comunidade, para ajudar. Só a comunidade por si não tem a força de preservar. E a gente é abençoado, graças a Deus. E tanto assim o nosso futuro, dos mais jovens que virão, e precisa conhecer esse paraíso que é o Brejo Grande. Ele, que descobriu a trumbica no Piauí, está ajudando a disseminar a criação dela em caixotes de madeira. Parece que está funcionando. A gente simula, né, um oco de uma árvore, nesse modelo de caixa, e a gente coloca ela aqui, ela passa a morar aqui. A fazer o ninho, vira essa caixa. Então a gente vê que ela já está em desenvolvimento, ela tem alimento, deposição de alimento dentro da caixa, tem crias novas, tem essa abelha, e ela está em torno aqui, porque elas identificam o cheiro, né? E aí elas reconhecem aqui como morada. Então a gente conseguiu se aproximar muito da realidade do oco de uma árvore. Né? E se você conseguiu, outras pessoas podem conseguir. A pequena abelha se adaptou às novas moradias e já retribui com um mel claro e saboroso. É a esperança de uma convivência harmoniosa entre o homem e a vida selvagem, com vantagens para os dois lados. E mais uma prova do poder transformador da informação e do conhecimento. Essa descoberta é de suma importância para a gente, porque até então a abelha, a trumbica, né, como a gente conhece, era uma abelha comum, né? Se coletava o mel para fazer remédio, né? Remédio do mato. Então o intuito é a gente conservar o que a gente tem de natural, de bom, de tradicional, né? E passar para os nossos, né, os futuros filhos e netos, e preservar e avivar aquilo que se perdeu no passado, a gente vai avivar mais ainda.